Boa. Salve, meu parceiro. Salve, meu mano. E aí, família, licença pra chegar. Máximo respeito, Voadora Podcast tá na casa. Isso. Mais um episódio aí Hoje... aqui no Máquina Voadora. Salve, Godoy. Opa. Salve. Godoy o tempo todo na corrida aí, aqui né, mano? Nos não bastidores. Para. Vixe. Mais um episódio pra vocês aí do Voadora Podcast, família. Licença pra tá chegando dentro da sua casa, de onde você estiver no seu trabalho. Bom dia, né, boa mano? tarde, Bom dia, boa noite. tarde, boa noite, boa madrugada. É isso. Né, mano? Estamos aqui com hoje... Um episódio pesado, episódio né, pesado. Acho que vai ser um dos mais importantes que polêmico, a gente teve até hoje. Porém polêmico. necessário. Vocês vão ver que é mais que... Vai ser uma aula pra mim Hoje mesmo. vai ser uma aula, mano. Bom, vou querer Mas agradecer... antes, né? Emerson. Kleber. Agradecer o Kleber. Mano, Kleber. Patrocínio. Salve, Kleber. Parceiro tem fechado com nós. Pra você que tá aí na correria, que tem um trampo, música, vídeo, ou sua página na internet, independente da rede social, Isso. dá o salve, procura o mano. A forma de alcançar mais gente tem que impulsionar, tem que, querendo ou não, né, acreditar, tem que gastar um dinheiro. Tem que gastar um dinheiro, né, mano? Às vezes a rapaziada pensa muito em assim, vamos lançar e tal, e deixa aí organicamente, mano. Se não impulsionar, não vai. Não vai. Tem entendeu, como fazer mano? de um jeito Vou certo. passar as redes sociais do mano aqui agora. Você corre lá agora e fala que foi assim, ó, mano, eu vim pelo Voadora Podcast. Entendeu? Isso. Chega no mano e fala que foi pelo Voadora Podcast. Aí você vai ter um desconto, entendeu, mano? Usa o cupom lá, Voadora Podcast. Segue lá no Instagram a M Company Brasil, né? E o rapgame.rec. Dá um salve lá no nosso parceiro Kleber. Máximo certo? respeito, deixa um salve. Você vai joga ver a lá umas desconto na paradas lá. tabela lá. Joga uns views lá, né? Ah, com certeza. Tamo junto, família. Aí, máximo respeito, poder receber. É uma parceira minha. Lógico. Assim, satisfação mesmo receber ela aqui. E vocês vão ver, é muita aula. Chama todo mundo pra assistir. Sim. Divulga, marca a gente lá. O episódio de hoje é especial, família. É um tema polêmico, porém necessário demais. Isso. Né? Máximo respeito a gente poder chamar aqui doutora Dani Arruda. Valeu, Que honra. Máximo respeito. Que honra, Dani. Nossa, bom dia, Satisfação boa demais. tarde, boa noite, bom Ter dia, você galera. aqui pra gente conversar, trocar várias uma ideias, ideia. né, mano? Que honra. Pô, eu que agradeço a oportunidade da gente começar a descascar um pouco, né, proibicionismo, falar aí sobre uma forma científica e também sobre políticas de saúde, né, na nossa cidade aqui em Uberaba, falar sobre maconha, sobre cannabis, né, sobre cannabis sativa, lhamba, jamba, marihuana, são tantos nomes, São né, tantos que é história, nomes. né, uma planta milenar aí. Isaac flagra também bastante, né, a história. História é importante a gente saber como começou, por que é proibido, da onde que veio, onde que Sim. benefícios, explicar pra quem não entende, pra tirar esse místico de Tirar essa nuvem, né, negra que criaram. Infelizmente, Nuvem né? negra não, mano, que nuvem negra é feia, né, mano? Essa nuvem branca que criaram na cabeça das pessoas aí, né, velho? Pô, um negócio que vem salvando vidas tem muito tempo, né, cara? Eu mesmo, a gente tava conversando nos bastidores ali, pô, mano, tem uma mãe lá que usa o tratamento, né, pra curar o câncer que ela teve. Então, tipo assim, tem vários benefícios, né, velho? Que a sociedade às vezes precisa olhar com a mente mais aberta, né, mais ampla, procurar Menos pesquisar preconceito. para saber, menos preconceito, né? E pô, e você tá aí, né? Tô aí. Doutora, espalhando a mensagem e falando ali clinicamente aquilo que ela traz de benéfico também, né, mano? Que pode causar na vida das pessoas, né? Pô, pra nós é uma honra te receber aqui, viu? Beleza, galera. Fico muito feliz também de estar aqui. E, bom, bora falar então um pouco. Eu queria saber o que vocês querem saber, o que eu posso falar. Você é daqui perguntem. de Uberaba, começou quando, formou quando, Tá. como que Massa. deu o início assim? Mas eu sou daqui de Uberaba, minha família também, meu pai é daqui.
Eu me formei em 2016 na Uniub. E aí, logo em seguida, fui pra... eu não quero entrar nesse assunto. Acho que vai demorar demais, vai demorar muito, gente. Bom, deixa eu ver como que eu vou falar dessa parte, assim. Bom, eu sou daqui de Beraba e me formei... Ai, tô nervosa. Esquece as camas, vou trocar ideia. Vamos trocar minha vida pra lá, vou ficar aqui só longe, boa. Legal, mano. Tá, vamos lá. Tá, e vai, tipo, dessa última pergunta sua, né? Só me apresentar. Bom, eu sou a Daniela, sou de Beraba, formei aqui mesmo, na cidade. Minha história com a cannabis, assim, eu comecei a estudar ainda na faculdade, foi quando eu estava contando para vocês, que eu li no livro de farmacologia sobre o sistema endocannabinoide. E aí eu fui entendendo, né, por que a galera usa maconha, fuma e fala, nossa, me sinto bem com ela, o que acontece, né? Porque a gente tem um sistema que atua trabalhando em várias questões do nosso corpo, memória, Sim. a temperatura, a nossa imunidade, né? Tem várias questões aí. E eu achei muito interessante esse assunto, fez, tipo assim, eu entendi muita coisa, tanto na minha vida também. E aí, em 2020, foi quando eu comecei a estudar mesmo os processos, né? A cannabis de forma terapêutica, né? Entender esse uso, não só o uso adulto, né? Eu gosto de falar uso adulto do que só uso recreativo, porque quando a gente conversa com pessoas que, por exemplo, fazem uso fumado da maconha, eu sempre pergunto, por que você fuma maconha, né? Tipo, por que você fuma maconha? Isaac, me conta. Nossa, eu sou muito ansioso, sabe? E aí me ajuda demais a concentrar, focar, dar disposição. Por exemplo, você lê um livro, coisa que eu nunca faria assim sem fumar. Pra música também ajuda demais a escrever. Criatividade, sono, ajuda a dormir. À noite, senão você fica ali, eu te falar. Fome, ajuda na manutenção. Né? Principalmente porque às vezes você pode estar com a barriga roncando, mas você tá sem vontade de comer. Parece que tá travado. Você ajuda demais, assim. Eu mesmo não consigo me imaginar. O jeito que eu fico enjoado, irritado também, unha, tudo. Sim. Isso tudo, assim, a gente, tipo, se eu fosse explicar de uma forma mais didática, e porque a gente também gosta da música, né? Faz música. É como se o sistema endocannabinoide, ele fosse, tipo, uma banda, assim, sabe? Uma orquestra, um maestro de uma orquestra. Imagina que, tipo, na orquestra eu tenho vários instrumentos. E aí a gente pensa nos nossos sistemas. Sistema pulmonar, cardíaco, trato gastrointestinal, sistema nervoso, central. Então, assim, é como se fossem vários instrumentos. E o maestro é o sistema endocannabinoide. Então, ele é responsável por trazer o equilíbrio no corpo, assim. Caramba. Então, ele vai fazendo sinalizações. Ele vê onde tem um desequilíbrio e é ativado. A gente tem a nossa maconha natural. A gente produz 2 tipos de moléculas que quando a gente desenha naquela química orgânica, que tem aqueles desenhinhos, assim, são muito semelhantes ao CBD e o THC que tem na cannabis sativa. Então, a gente tem a anandamida e o 2-AG. São que eu gosto de falar com os pacientes, assim, que é a nossa maconha natural. E ela faz esse processo de equilíbrio. Aí, quando você faz o uso da cannabis, né? Seja de forma fumada, que é o que a gente começou a falar sobre o uso inalatório, que é um uso terapêutico também, porque eu tenho, em 10 minutos, os efeitos da planta no meu organismo, sinalizar nesse sistema endocannabinoide, que vai atuar como um maestro. Tipo, ele vai afinando a orquestra, sacou? Ele vai diminuir a pressão do globo ocular, por exemplo. Então, para quem tem glaucoma, pode ser bom. Vai diminuir a questão do sistema nervoso central. Então, se a pessoa está ansiosa, ela vai ficar mais calma. Mais calma, eu fico concentrado. Se eu estou falando de moléculas, tipo, à base de CBD também,
eu também vou estar atuando na parte da minha imunologia, do meu corpo. Por exemplo, o THC também para a parte da dor, que eu gostaria de falar também, que é importante. Então, tô com cólica menstrual, Nossa. faço uso, seja por uma via de administração também oral, tipo óleo de THC, ou então Uma dor de pacientes cabeça. que têm uma dor de cabeça, pacientes que têm o plantio, né, que tem o salvo-conduto, que tem o habeas corpus, a legalização, a liberação judicial para plantar, tem uma gama de fatores. Faz games, né, de THC, manteiga, o próprio óleo, a forma inalatória. Quando a gente tem a oportunidade de aumentar as nossas vias de administração, isso também faz uma redução de danos. Mas é por isso que, tipo, fumar maconha traz essas questões assim, sabe? De benefício. E aí a gente tem que falar sobre isso também, mas tem que falar também sobre o uso para pessoas que não fazem uso da maconha fumada. Então a maconha não é para mim, eu não faço uso fumado. Não é sobre isso. Todo mundo tem o sistema endocannabinoide. Todo mundo, né? Todo mundo, inclusive os animais mamíferos, né? Gatos, cachorros. Hoje veterinários podem prescrever tratamentos à base de cannabis para os animais. Para nós, né, seres humanos, os médicos, os dentistas também prescrevem para dor tipo de bruxismo, dor em região temporomandibular, né? Então, mãe. É um mundo. Isso aqui, Moça, eu acho que a própria cerveja também tem no lúpulo, né? O lúpulo é primo da flor da cannabis flor, sativa. né? Então, pois é. A cannabis sativa a gente tem índica, sativa, tem a ruderalis. Hoje é muito difícil a gente falar sobre, tipo... Eu não sou uma especialista nessa área, tá? Mas são híbridas, sabe? Tipo, às vezes tem um pouco de índica e sativa, elas estão mais misturadas. E essas plantas, a índica e a sativa, são muito ricas, né? Em THC, em CBD, CBG, os fitocannabinoides que a gente fala. Fora os flavonoides, os terpenos. O terpeno é o que dá aquele cheirinho, sabe? Cheirinho de limão, um cheirinho diferente em cada planta. Que pra gente é muito fora, né, da nossa realidade, porque a gente vive num país proibicionista. Mas a gente tem uma certa noção do que pode ser, né? Pode ser. Como é que falam? Especiaria. Então, e eu queria te perguntar, que você estava caminhando para esse lado, para quem não fuma, né? Para quem tem esse preconceito todo, igual, não gosto, essa coisa de drogado, vai Cracolândia, vai roubar minha televisão, vai bater na mãe. Já pensa que, sabe? Explica qual a outra, porque justamente não chegou até a gente não tem esse conhecimento. Então pergunta assim, sabe, por que você fuma? Às vezes porque eu não conhecia que teria um óleo, que teria um abalo, um outro jeito de consumir, às vezes São informações que às vezes não chegam. Qual as outras nós, maneiras, né? Assim, que você acha que... Assim, até chega, né? Mas, tipo assim, as pessoas não têm como comprar por conta né, do acesso, né, também. Né? Com certeza. Então, hoje, a gente pode falar o seguinte, que na medicina, por exemplo, no meu caso como médica, né, eu me especializei nessa área, fiz várias pós-graduações e todas pagas, porque a gente não tem ainda nas universidades federais, assim, cursos, né, que fazem essa capacitação dos profissionais, então tem pouca informação. Mas um profissional capacitado, acho que é importante procurar, principalmente pessoas que, por exemplo, já procuraram todos os tipos de tratamento possíveis na indústria farmacêutica, né, os alopáticos, ou faz o uso de diversos medicamentos, assim, e mesmo assim continua prevalecendo a forma aguda da patologia dela, né? A gente pode falar de dor, por exemplo, né? Toma, às vezes, aquela paciente ali de 70 anos tem uma dor crônica, 30 anos, toma diversos medicamentos e ainda sente dor, e fora os efeitos colaterais que vão prejudicando, assim, né, a pessoa. Então, na minha opinião, essas são as principais pessoas que deveriam ter mais acesso, sabe? Sim. E como é que tem o acesso? Com os médicos do postinho estudando, né? Com mais profissionais capacitados em relação ao tratamento com derivados de cannabis, assim, que
é engraçado, assim, porque no país nós somos pioneiros em estudos, né? Na USP de Ribeirão, em outras universidades também, a gente tem muitos estudos. Em outros países, óleo de CBD, o óleo de CBD, ele é comprado sem receita como um suplemento alimentar, fora semente de cânhamo, que é extremamente proteica, rica em ômega 3, sabe? Substâncias importantes para o nosso organismo. Então, assim, a gente ainda está descascando o proibicionismo, vindo com informação científica sobre os assuntos, né? Hoje tem a Cannabis, que ela é uma varredura de artigos científicos em relação aos tratamentos com cannabis de todas as de diversas patologias, né? Por exemplo, tudo ali. E reuniu tudo ali. E aí, por exemplo, como o sistema endocannabinoide ele atua como o maestro, ele vai atuar, né, nas dores, na ansiedade, no sono, tratamentos com espectro autista, fibromialgia, endometriose, sabe? São, assim, algumas patologias que eu estou citando aqui que eu tenho a vivência também de estar tratando e desmedicalizando, sabe? Eu acho que isso é o principal. Pô, fica dependendo tanto de remédio, né? Quando tem uma farmácia em casa. E aí, assim, ter a oportunidade de usar um tratamento mais natural, que vai sinalizar um sistema seu mesmo ali e vai, sabe, trazendo bem-estar. Porque, assim, gente, o tratamento... Quando fala assim, maconha, fumar maconha, é bom criança fumar maconha? Não, não é. Jovem fumar maconha? Não, não é. Maconha é para ser fumada, para ser usado como uma forma, tipo, recreativa, pá. 25, 27 anos que seu sistema endocannabinoide está formado. Uma pessoa ígida, sem nenhuma patologia. Agora, uma criança com espectro autista, usar maconha em forma de um óleo de CBD é maravilhoso. É maravilhoso, porque ela diminui, às vezes, o uso de medicamentos como... existem alguns medicamentos, eu não gosto de ficar falando nome de medicamento, sabe? Porque eu nem pra falar mal, eu gosto de falar de marca de medicamento, sabe? Mas, assim, que dá compulsão alimentar. Aí a criança cria um sobrepeso, uma obesidade, porque o medicamento faz ela comer demais, sabe? E aí, assim, trazer o óleo como uma manutenção da saúde é formidável, assim, é o que me dá alegria de continuar, sabe? Nesse ativismo, nessa atuação de poder estar ajudando e trazendo informação para mais pessoas, para mais profissionais estudarem, sabe? Entender que é direito do paciente, sim, conhecer e ter a oportunidade de ter esse tratamento. E acho que é por aí. Não, mas tipo assim, imagina, pô, a gente tem o óleo aí, né? Eu mesmo sei, pra mim, eu tô vendo hoje pela primeira vez. Muitas das coisas aqui tô vendo pela primeira vez, né? Porque é parte daquilo do lance do acesso, né? Que a gente não tem. Mas, pô, imagina pra você ver como que o Brasil iria se comportar, sabe? Eu falo isso na indústria farmacêutica, né? Olha o tanto de benefício que essa parada traz, só que o país resolve, tipo assim, meio que ocultar. Vai pro lado financeiro. Pra ir pro lado aqui, ó. Fala assim, ó, é esse aqui que eu quero que você toma. É mais fácil manter o povo dependendo de remédio do que aparecer uma pessoa que vai bater de frente contra todo mundo e falar, não, isso aí tá errado. Entendeu? Querendo ou não, a gente sofre muito preconceito. Você paga um preço muito caro. Muito preconceito. Assim, eu vejo, por exemplo, hoje, esse ano, 2025, a indústria farmacêutica da cannabis, que é totalmente de fora, né? É tudo importado. Tudo importado. Vai gerar em torno de R$1 bilhão. Olha. Então, assim, agora imagina se as farmácias, né, brasileiras, as farmácias de manipulação, a Farmácia Viva, que é um projeto maravilhoso que tem no Brasil todo, inclusive em Uberaba. Olha. Imagina se a gente estivesse produzindo, porque assim, as vias de administração que a gente tem para tratar, né, para o uso terapêutico, é o uso tópico. Então, a pessoa que tem dor, que tem alguma alergia na pele, que tem alguma doença autoimune que traz algum tipo de alteração dérmica, alterações na pele,
ela pode estar fazendo uso tópico, uso oral através do óleo, spray nasal, que é a forma nasal, eu tenho o efeito muito rápido do tratamento. Então, a pessoa às vezes está numa crise de ansiedade, numa crise de dor, numa crise convulsiva. Imagina você ter o spray nasal de CBD dentro de uma ambulância, até pegar um acesso numa criança e fazer um diazepam, que é o que a gente faz. Uma pessoa bipolar que às vezes fica... dá umas crises, assim, a pessoa... Então, assim, tem essas vias de administração que tem, tipo, supositórios, sabe? Pacientes oncológicos que sentem dor, sabe? Pode estar usando outras vias de administração. Tem um mundo. E aí a indústria farmacêutica, como a gente está falando da cannabis sativa, da maconha, e é uma planta proibida no país, é uma planta que, infelizmente, a gente repete discursos do século XXI, do século passado, desculpa, a gente repete discursos do século passado. E sobre proibicionismo, né? A gente só escuta que maconha é coisa de vagabundo, de preguiçoso, fica aí repetindo e repetindo vários discursos proibicionistas. E isso também impede o acesso de um monte de gente ao tratamento, porque a pessoa fala assim, eu não vou fazer esse tratamento. Uma barreira muito... Ou não conta para os demais familiares, porque sempre não, mas às vezes tem aquela pessoa chata que vai falar, e aí, tio, já usou sua maconhinha? E às vezes, poxa... Nossa, às vezes a pessoa está fazendo até uma redução de danos, sabe? Em relação, por exemplo, é muito possível, o que eu estou falando aqui é a pesquisa científica mesmo, sabe? É possível a gente fazer redução de danos do uso do álcool, uma substância tão... popular e tão maléfica, é possível a gente fazer com o tratamento, sabe? E fora outras terapias também, né? Tem a ayahuasca também que tá aí, tem a psilocibina, a gente tem muita coisa para aprender. Eu também tenho muita coisa para aprender, sabe? Um pouco esse e aí, assim, a gente... O que acontece? Hoje, para driblar um pouco essa falta de acesso, né? Porque é um produto importado, poucos médicos prescrevem, poucos médicos estudam, né? Então, assim, fica ali só no raso do proibicionismo e às vezes, canaquismo, nunca nem ouviu falar o que eu tô falando aqui, sabe? E aí, assim, fica uma forma de aumentar esse acesso é através das associações. Então, quem são as associações? São pessoas, é a população que, de alguma forma, começou o tratamento com a cannabis. E aí elas têm o salvo-conduto, o habeas corpus, porque aí para você poder produzir o seu medicamento, o seu remédio, você tem que ter o habeas corpus. E aí elas se juntam, fazem uma associação, e essa associação aumenta um pouco a informação e a acessibilidade da população. E como que a pessoa pode estar fazendo para estar conseguindo esse habeas corpus? Assim, qual o caminho que a pessoa... Porque a pessoa que está ouvindo, ela vai se identificar. Vixe, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho... Quem que eu faço? Quem que eu procuro? Qual o primeiro passo? Como comprar sem ser, né? Quais os caminhos certos assim, para tomar? Então, é importante passar por uma consulta médica, aí vai ser mapeado, analisado quais são as patologias que o paciente tem, quais medicamentos que ele já fez uso, quais efeitos colaterais que causaram, tudo isso é muito importante ter num laudo, num relatório, por isso que é tudo muito perguntado detalhadamente. Detalhadamente, assim. A partir disso, a gente entende qual que é o plano terapêutico desse paciente. Então, se é um paciente que vai usar só CBD, ou vai usar CBD e THC, sabe? Quais vias de administração que ele vai usar, se é só oral, ou tópica também, ou inalatória também. A gente tudo analisa isso na consulta. É feito um laudo, uma receita. Esse paciente ele passa por acompanhamento, por quê? Porque aí depois... Como é que aconteceu o pós, assim? Como é que você ficou? Como que tá o tratamento? Um acompanhamento. Tem todo o acompanhamento. Tá ouvindo aí, né, família?
todo acompanhamento médico. E o paciente também tem que fazer algo que é revolucionário e antiproibicionista, que é a desobediência civil. E aí a gente entra numa camada do proibicionismo, de várias camadas pesadíssimas. Então, assim, de que vai preso, né? Não é uma coisa romantizada. Eu tenho, tipo, pessoa, por exemplo, mães que chegam no aeroporto e aí bate lá o documento dela, já sai lá como traficante, porque ela faz óleo para a filha dela. Então, assim, não é uma coisa também... a gente tem que... Estamos aqui para isso, né? Para a gente tentar ir descascando esses processos. Isso é importante. Mas aí, o paciente, ele faz a desobediência civil, começa a plantar, entende quais são os tipos de planta que é melhor para ele. Aí ele tem um advogado que vai fazer as orientações, vai montar todos os relatórios. A parte médica, que é a parte que me compete, é essa parte de mostrar para o juiz como que a cannabis melhorou a vida daquele paciente, as qualidades de vida que trouxe para ele. O paciente aprende um curso de cultivo, de extração, né? Ele tem que entender também disso. E aí ele tem inúmeras formas de estar fazendo uso, né, da planta, assim, chá, uso oral, comestível, óleo. Mas fora isso, eu não penso nisso, não quero plantar tudo. As associações, eu acredito que seja para nós, para a população, sabe? Um caminho muito, muito rico para ter uma dinâmica maior, assim. Seria aqui próximo, né? Uberaba não tem uma associação, mais próximo. Isso agora. Uberaba não tem, infelizmente. Mas nós temos em Ituiutaba, a Tijucana, que é uma associação de cannabis que tem os óleos, tem creme. É uma associação incrível da Adriana, que começou com ela e a filha dela, sabe? E atende diversas pessoas. Temos a Flor da Vida em Franca, que faz também um trabalho maravilhoso. Tínhamos uma associação em Planura, da dona Cleusa, que foi invadida pela polícia, que levou o marido dela preso, que por conta disso o filho dela ficou sem um medicamento e logo em seguida ele veio a falecer. Caramba. É sério, teve isso, sabe? Dona Cleusa, maior satisfação, maior respeito por ela. Então, assim, o proibicionismo chega também nessas camadas, sabe? Então, estar aqui falando sobre cannabis sativa, sobre tratamento terapêutico, a gente não pode esquecer também dessa parte, que é uma parte que é só informando, só conversando, mostrando assim que esses discursos que a gente aprendeu sobre cannabis sativa, sobre maconha, eles são do século passado e tem contexto histórico, porque foram intelectuais que pegaram e foram em diversos lugares e fizeram esse contexto de proibição, né? A gente estava conversando sobre um deles, que é o Dória. Tem um livro, até que eu vou te passar, Isaac, da Luísa Saad, que é o Fumo Negro, que fala sobre o proibicionismo pós-abolição. Então, assim, é uma camada racista, sabe? É uma camada que a gente precisa desconstruir e é preciso pôr o dedo na ferida mesmo, falar coisas que incomodam mesmo. Porque senão a gente fica só no raso falando de tratamentos com canabidiol. E canabidiol é uma molécula da planta da maconha. A gente tem o CBD, CBG, CBDA, THCA, THC, THCV, HHC, várias substâncias, né? Cada um vai trabalhar algo diferente? Cada uma trabalha algo diferente, mas elas juntas impactuam muito mais o tratamento. Por isso que existe uma diferença de um óleo à base de cânhamo, um óleo que tem pouco CBD. Geralmente os óleos importados são à base de cânhamo, então às vezes a quantidade de gotas que a gente tem que tomar, de ml, às vezes fica um pouco maior.
E existe o óleo de cannabis sativa, que aí ele é mais Concentrado, integral, assim. concentrado, flavonoides, terpenos. É como se você tomasse um comprimido de um maracujá em comprimido, fitoterápico, lá, e fizesse na sua casa Com a própria fruta mesmo. a própria fruta, um chá e um suco, e várias formas, assim, sabe? Caramba. E aí você usa uma quantidade menor, porque ele tá mais... E aí, assim, uma coisa interessante também, que é importante falar para pacientes pessoas, né, que tomam... Porque hoje a polimedicação, assim, o número de pacientes que usam muitos medicamentos, sabe? É enorme, né? Então, o que é importante dizer? Que isso não impede o tratamento. A gente inicia o tratamento com derivados da planta, óleo de CBD, por exemplo. Inicia esse tratamento e aí o que a gente conseguir depois ir tirando, a gente faz um desmame gentil para que o organismo não sofra nenhum tipo de abstinência, porque a gente está falando de drogas também, drogas lícitas vendidas na farmácia. Então, são substâncias que produzem neurotransmissores, né, chave e fechadura. Então, tá faltando no meu corpo, a pessoa de alguma forma vai ter um efeito colateral, uma síndrome de abstinência. Então, a gente faz esse processo gentil, devagar. Então, não é impossível iniciar um tratamento à base de cannabis, mesmo você já tomando um monte de medicamentos. Precisa de um acompanhamento. Por exemplo, os ansiolíticos, aqueles de tarja preta que que é receitado nos chequinhos azuis, né? Os ansiolíticos, eles são um dos medicamentos mais consumidos pelos brasileiros para dormir. E ele não é usado para isso. A gente usa ele para pessoas pontualmente em crises de pânico, estresse pós-traumático. Só que assim, né? A gente pode estar usando também o tratamento com a cannabis. Mas eles são usados para isso, para momentos pontuais. E hoje a gente tem aí um monte de brasileiro dependente desse medicamento que causa demência precoce, quedas em idosos, né? E eu trabalho na outra ponta, gente. Eu trabalho nessa parte de manutenção da saúde e trabalho na ponta da emergência. Idoso acorda à noite para ir no banheiro, aí toma esses medicamentos que dão muita sedação, quebra um fêmur, bate uma cabeça, sangra a cabeça. Então, é uma avalanche, é uma teia. Tudo é uma teia, né? Que Causa gera consequências, gera consequências. Então, assim, essa redução de danos é muito interessante, muito importante, assim. Massa, mano. Massa. A gente, tipo assim, né, mano? A gente fala assim, que a gente vive, né, mano, esse contexto que a gente tá trocando essa ideia aí. A gente sempre viveu na quebrada, né? Tipo assim, com os moleques mesmo, né? A gente tá ali e tal. Então, tipo assim, a gente já falou, a gente não tinha muito acesso a essas coisas, né? Pô, a gente tem lá São Paulo, São Paulo já tem uma marcha da maconha, velho. Entendeu? Então, tipo assim, olha pra você ver o tanto que a cidade tá avançada, né, Isaac? Pô, agora, como é que você enxerga esse tema aqui em Uberaba, sabendo que é uma cidade totalmente coronelista, né? Uma cidade que proíbe pra caramba mesmo, tem política de repressão o tempo todo, né, pô? Igual a gente falou, é importante a gente falar que a gente vive essa parada nas quebradas, né? Onde acontece as violências policiais, onde acontece tudo e qualquer tipo de coisa. Você sabe que tem uma hipocrisia que às vezes a pessoa, né, tal, mas tem esse preconceito. Como que é na sua visão, assim, você tá fácil, tá difícil, sendo mulher, poder falar qual o seu lugar de fala, assim, o seu ponto de vista, assim? Você como doutora, né? Sou médica. Na minha desconstrução, não fiz doutorado ainda. Doutora, eu tive uma polêmica da faculdade essa época. Porque eu não bordei no meu jaleco doutora. Eu coloquei médica. Doutora, pra mim, quem faz doutorado ainda não fiz. Sim. Pode chamar de médica. Dani, bem de boa mesmo. E a Marcha da Maconha não tem só em São Paulo, não. Tem diversos lugares do Brasil. E é a resistência, né, gente? É o momento da gente unir forças para cobrar de quem a gente também coloca ali num poder. Pra gente cobrar um pouco de olhar
um olhar mais justo, principalmente para as comunidades, sabe? Sim. Menos violento. Entender que a gente precisa fazer uma educação melhor de todos em relação a esse assunto. Falar sobre política de drogas é muito importante, mas num viés antiproibicionista também, sem conservadorismos, né, extremos, que infelizmente às vezes a gente vive muito isso. Mas estamos começando, né? Eu acho que o processo é descascando isso. É muito difícil falar sobre também, né? Se comprometer a falar sobre um assunto polêmico dessa forma, porque... E eu acho que em Uberaba, né? Nossa, que vai se tornar público. Eu acho que é o Voadora Podcast, hein? Primeiro aí pra falar isso aí, acho que de mídia mesmo ou não? Tem mais coisa? Sobre cannabis? Sim. Você já Muitas. Ixi, é porque realmente aqui em Uberaba, acho que é o primeiro, né? Pra falar, né? Pra tocar. No Brasil tem muitos, mas aqui em Uberaba não tem essa abertura. Eu fiz em 2021 ou 2022. Acho que 2022, se eu não me engano. Junto com a Andréia Terra... Mas o Renato Calango, o Puff. O Puff. Gemiro Puff. Salve, Puff. A gente fez um evento no Teu chamado Primeiro Encontro de Cannabis Medicinal. Sim, eu lembro. Lotou o Teu. Foi muito importante, muito massa. E nunca mais teve mais nada. Então, assim, o que eu flagrei? Alguém vai ter que pegar o podão e abrir caminhos, né? Sim. Qual que é, eu acho que é a vantagem hoje também de uma parte da internet, né? Mesmo estando em Uberaba, eu já morei em São Paulo, Porto Velho, já morei em Florianópolis, já dei uma rodada. Mesmo estando em Uberaba desde 2020, na época do Covid, fui para a linha de frente, atuar, pá. Eu me tornei mãe também. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 6 e um filho de 5 anos. E aí, nessa época, as mães estavam em casa, não podia sair, não tinha informação, não tinha troca, as mulheres grávidas. E aí, posso fumar maconha? Posso usar? Não posso usar? Como é que vai ser isso? E a gente foi se unindo, assim, se encontrando, sabe? Nesse processo. E em 2020 a gente criou um grupo, que foi Mama Sativa. Depois esse grupo virou o Coletivo Segurando as Pontas. E desde essa época a gente faz um grupo terapêutico online gratuito para mães. Que ali a gente vai fazer um grupão de mães mesmo, tentando de alguma forma, sabe? Tentando e conseguindo se fortalecer nesse processo. Então, esse grupo, né? Rola uma economia... já marque Segurando as Pontas no Instagram. Segue lá, procura lá. Tem economia colaborativa, isso é uma mana do grupo que faz maconha e terapia. A gente tem uma economia colaborativa que vai nessa parte. Temos psicólogas, né, doutora Marcele Lousada, mestre doutora, sabe? Então, a psicóloga doutora, que está ali fazendo desde 2021, toda quarta-feira, esse grupo terapêutico com as mães, que a gente faz diversas... Escrita criativa, sabe? Sai da questão de mãezinha, mãe guerreira, não, a gente, né, precisa de rede de apoio e desconstruindo também esse proibicionismo de que mãe não pode fumar maconha, sabe? Ai, nossa, vamos desconstruir isso. Então isso vai muito além, eu vejo que é uma vanguarda. E aí, como eu vou muito para São Paulo, fui para Alagoas falar sobre cannabis, sabe? Olha que massa. Então assim, eu venho me empoderando desse letramento para poder chegar agora aqui na minha cidade e falar, gente, bora falar sobre cannabis sativa, tratamento com derivado de cannabis. Vamos ser menos, sabe? Menos fechado, né? Menos conservador, sabe? Vamos falar de uma forma interessante e séria, mas também sem tanta hipocrisia, assim, né? Falar mais abertamente, assim. E aí, então, através do coletivo Segurando as Pontas, ele me trouxe também, sabe?
esse desejo de trazer também para Uberaba, né, esses processos. Assim, a gente tem residência terapêutica, tem o Amazing Lab, que é um projeto de festival de música só com mães artistas se apresentando. Então tem também a parte que a molecada vai. Esse ano pretendo fazer de novo aqui em Uberaba, fiz a primeira edição ano passado. Nossa. Temos uma residência terapêutica. Vai muito além da maconha, não é sobre isso. Mas é um assunto que a gente tem que começar a se unir. Eu acho que a gente está desorganizado. E é importante você falar, porque às vezes, justamente por ter esse preconceito, né, a própria minha família vê lá assim, o Isaac defende porque gosta. Mas não é porque gosta. Então tem alguém de fora que fala, não, tem esse benefício aqui. Não é porque gosta. Ele gosta porque tem isso aqui, vai ajudar aqui. É importante. A gente precisava de alguém vir e falar isso. Não é porque gosta só. Tem livros, eu queria até te pedir para você apresentar depois. Você tem um caso muito importante ali sobre a mãe, sobre o livro. Então, assim, tem todo um mundo por trás disso. Não é só o porquê gosta. Né? Eu ia falar exatamente isso. Eu trouxe os livros justamente para simbolizar, né, essa parte de que tem estudo, tem muito estudo. Não é algo que a gente tá criando, assim. Acho importante começar a pesquisar. Pessoas que querem, às vezes, começar a fazer um curso gratuito, sabe? Tem o curso da Unifesp, todo ano abre. Esse curso, ele é da Unifesp e do CEBRID, que é o Centro de Estudo de Psicotrópicos. Ele começou dentro de uma igreja, na paróquia São Francisco de Assis, lá em São Paulo, com o padre Ticão. Um padre abriu a igreja e falou, mães, vem aprender sobre maconha, porque vocês estão fazendo óleo para os filhos de vocês, às vezes óleo à base de prensado, que é a nossa realidade. É a nossa realidade. Vem aprender, porque o que acontece? Essas mães viram que o tratamento, uma criança que tinha 300 convulsões em um dia, começou a ter 5, ou cessou. Poxa, eu vou deixar de tratar o meu filho porque o Brasil não muda as leis sobre a cannabis, sobre a política de drogas no país. Estamos caminhando enfim, mas isso lá atrás, tá? Então, esse curso da Unifesp é um curso que começou nessa igreja. Hoje ele é online desde a pandemia e, foi que começou a dar acesso a diversas pessoas do Brasil, de toda a parte, farmacêutica, de direito, terapêutica, veterinária, histórica, né? Contar que a maconha é utilizada há mais de 5.000 anos, de diversas formas, desde cordas até chás, enfim. É um curso enriquecedor, gratuito, que rola até um certificado. Então, assim, isso empodera também pessoas que são pacientes, né? A gente está num processo aí de regulamentação, de aprovações aí sobre né, o porte, sobre plantio. A gente não pode esquecer sobre isso, mas também a gente não pode esquecer que isso já vem acontecendo em bairros nobres, em pessoas da pele branca, pessoas privilegiadas. Sim. E enquanto isso na quebrada, galera vem, sendo massacrada por conta de um baseado, entende? E isso não pode acontecer. Precisa ter essa reparação, precisa ter esse olhar, e a gente precisa levar essa informação para quebrada morte também. No combate. Muito mais, né? muito mais. Maconha não mata. Maconha não mata. Quem mata é a política de drogas. Maconha não mata. Você não tem overdose por maconha. Não existe essa constatação científica que você pode pegar todos esses produtos, tomar tudo. Você pode ficar com um excesso de dose, sedação, sonolência, mas matar não existe. Não existe. Não existe. Está fora do contexto, né? Eu queria te perguntar, você tocou no assunto de políticas, né? Você sabe, a gente tá atravessando um momento no Brasil, assim, de trocas de presidentes que tá deixando as pessoas completamente perdidas, né? Tanto é que foi criada uma legião de bolsonaristas
eu creio que, pô, mano, que né, tá provado cientificamente que, pô, mano, as ideias são totalmente contra aquilo que a gente pensa e transmite aqui. E vive, né? E a gente chegou agora no governo Lula. Como é que tá sendo esse lance dessas leis, dessas trocas de governos, assim, acontecendo aí o tempo todo, né? Um com total de extrema direita, outro da extrema esquerda, né? E o povo fica como nisso aí? Né? Ai, mano, ó, eu sei lá, assim, sabe? Eu sei de uma coisa. Chegou no meu consultório, na minha clínica, independente de lados. Você percebe às vezes isso, sabe? Mas independente disso, tem a minha clínica. Como que eu vou trazer essa história, né, pro paciente? E aí cabe a mim, como profissional da saúde, e eu falo que eu sou médica do SUS, porque é sobre isso, informação, horizontalidade, equidade, sabe? É sobre isso, é sobre a gente mostrar, às vezes, para aquele paciente que chega para mim assim, ai, doutora, eu estou em busca do óleo de canabidiol, e aí começar a trazer para ele, olha, vamos falar óleo de cannabis, porque tem essas outras substâncias também. Você não precisa só do canabidiol, você precisa do canabigerol também. Então, não é mais óleo de canabidiol. E cabe a mim fazer esse descasque, saca? Porque, assim, o que eu entendo? Cara, quem tá lá em cima não tá olhando pra quem tá aqui, tá ligado? Olhando, e se a gente não olhar pra nós aqui e começar a movimentar essa parte, né? Porque, assim, o tema é esse. Então, é sobre isso que a gente... começar a movimentar essa parte sobre a maconha, sobre tirar ela dessa marginalidade, sabe? Sim. Tirar essas camadas, assim, é por aqui. Eles lá, mano, eu nem sei, sabe? E aí, tipo, chegou pra mim, eu trato da forma que eu sou. Eu sou uma médica que trabalho na área do SUS, porque eu gosto, porque eu acho que eu preciso fazer essa troca pra sociedade. A sociedade me traz muito. Porque quando eu vou na batalha de rima e rola as poesias, você viu o cara com um tiro na cabeça, né, de fuzil? Eu vi. Eu vejo. Eu tô ligada o que acontece. Então. E aí, então, assim, eu tenho as duas áreas, eu vejo os dois âmbitos, sabe? Então, assim, é muito necessário a gente trazer, sabe, essas informações. Sim, verdade. Eu achei, tipo assim, um passo foda mesmo que a gente deu, né, nessa virada de governo, o lance de, né, de poder portar, né, os 40 e os 6 pés e tal, né, mas porém, né, você não vai ser criminalizado mais. Eu acho que é um problema, não é um problema jurídico usuário, né, é um problema de saúde, que seja ou não. Né? Tem que ser tratado na área da saúde, não é o cara preso por causa de um pé de maconha, não é, né? Só que, igual a gente falou, é muito difícil chegar a informação pra gente, sabe? Por isso que é importante demais você estar aqui no nosso podcast falando essas paradas hoje, sabe? E a gente tem que ter... Eu creio que vai abrir a mente de muitas pessoas, sabe? Tem que ter, assim, essa consciência de que ainda acontece muito, assim, tipo o filme Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, que considera, assim, um maconheiro como uma pessoa que precisa, sabe, ainda, sabe, ser internada. Sim. A minha visão sobre política de drogas, ela é para além da maconha, tá? Eu sou uma pessoa que eu me considero antiproibicionista. Eu tenho umas camadas sobre substâncias bem peculiares que talvez um dia a gente possa conversar. Mas a redução de danos através da maconha, ela é muito importante, né? Tipo, num país que romantiza o álcool igual o nosso. Nossa. E o álcool tem várias questões de saúde, né? Porque primeiro que ele vai fazer mal para a saúde de quem faz o uso. Ele pode fazer mal para terceiros, porque a pessoa pega um carro, atropela alguém. Chega em casa daquele jeito, bichão. Violência contra terceiros, né? Contra terceiros não, contra mulher, contra crianças. Então, assim, se a gente pudesse usar, sabe,
nos tratamentos de uma forma mais naturalizada, assim, tivesse no postinho de saúde ali, ó, farmácia viva, gente. A gente tem eu volto a repetir, sabe? A gente tem um programa de saúde fitoterápico maravilhoso, formidável, sabe? Que é o Farmácia Viva. E cadê, sabe? A gente tá chegando essas... A gente vai ter dia 18 de fevereiro uma reunião sobre política de drogas do STF. Tem como fazer inscrição, a gente como população, sabe? É importante estar nesse gancho, sabe? E aí eu peguei esse gancho como ativismo mesmo, sabe? Eu gosto de estar nos dois lados, na parte do SUS, mas também a parte do tratamento com derivados da cannabis, o ativismo de chamar mais colegas da área da saúde, né? Sabe? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, a entender mais, sabe? E poder oferecer para os seus pacientes. Porque, poxa, dá dó, sabe? Assim, saber tanta coisa que tá acontecendo e a galera, tipo, não ter nem noção que poderia... Não sabe onde recorrer, né? Tipo assim, olha a frase que eu mais escuto no consultório. Nossa, se eu soubesse que era tão bom, que ia ser tão bom pra mim, eu estaria até usado antes. Olha aí, tipo assim, uma pessoa com dor há 30 anos. Dor. Uma pessoa, o que é uma pessoa com dor? Uma pessoa com dor, ela tem uma dor tipo 7, 8, 9, ou de 0 a 10 na escala. É uma pessoa que ela vive com dor, então ela vai viver mal-humorada, cara fechada. Ela quer parar de reclamar da dor, porque ninguém aguenta mais que ela... Ai, nossa, lá vem minha mãe falar que tá com dor. Nossa, que chata. Ela não quer ser a chata, e aí ela não dorme, e aí ela fica ansiosa. Olha quantos desequilíbrios causam a dor, gente. A dor do, tipo assim, dor do mecanismo de doenças do trabalho, por exemplo, sabe? Pessoas que descarregam carrega caminhão, sabe? Várias questões, assim. Nossa. Aí começa o combo de medicamentos e não adiantam para nada, efeitos colaterais, iatrogênicos. Então... é muita coisa, gente. Fala um pouquinho dos livros que você trouxe aqui. Eu trouxe alguns livros. Curioso, tu sabe. Trouxe alguns livros, assim, mas pra gente... Esse aqui é? Esses são de diversos casos, assim, de artigos científicos. Tem um compilado aí. E, assim, hoje em dia tem até mais livros, sabe? Eu trouxe mais pra gente, sabe, dar uma descascada não tem teoria científica. Bom, a gente tem aqui sobre artigos científicos, esse da parte do cânhamo industrial, né? O outro de cannabis medicinal, que vai falar do sistema endocannabinoide, vai falar da planta cannabis sativa, quais são os fitocannabinoides. Tem o cannabis medicinal, que é muito bom, do Instituto Anandamida, que ajuda os médicos, né, os prescritores, a prescrever. Lembrar aí os colegas que não adianta só passar um olhinho e tchau para o paciente. Você tem que acompanhar, você tem que otimizar a dose, desmedicalizar. Não é só pegar e passar uma receita para um paciente. Tem que ter todo um cuidado nesse tratamento, sabe? Que pode ser contínuo ou pode ser apenas no momento, tipo uma pessoa que passa um estresse pós-traumático, sabe? Você sabe. E aí ela vai usar durante um ano, depois ela se retira, entende? Então... precisa desse olhar. Desse acompanhamento. Você Sabe? vai precisar ouvir qual e aquela pessoa que tem uma questão crônica, chega um momento que ela tá livre, assim, dessa coisa do médico. Ela, não, doutor, eu já sei aqui que hora que eu tomo, pá. Então, assim, esse de cannabis medicinal, ele é bem massa para prescrição. E eu trouxe o da Maíra Castanheiro, Diário de uma Mãe Conheira, que é uma mãe que mora hoje em Florianópolis. Ela teve a maternidade dela, né, tirada pela justiça, né? O pai conseguiu a guarda da filha, porque ele pegou, né, registros, ela é uma escritora, ele pegou registros que ela utilizava maconha, assim. Então, assim, existe essa parte, né, desse olhar aí das pessoas em relação... a justiça, né? O olhar da justiça em relação às mulheres, em relação à maternidade, que acham que, tipo, a maconha pode prejudicar a maternidade.
a gente vem também para falar um pouco sobre isso, assim, né? Tipo, que não é isso, mas que existe essa realidade de mulheres, várias, olha, tem mulheres, por exemplo, que fazem sopro, que fazem piteiras de vidro, é no sopro do vidro, né? Sim. Então tem, tipo, uma das primeiras mulheres que trabalham com isso no Brasil, ela saiu do Instagram, saiu da rede social, tudo porque ela perdeu a guarda da filha dela por conta de questões do proibicionismo, assim, sabe? Olha só. Tá difícil, gente. É difícil. Tirar uma criança de uma mãe por causa de... o que tem a ver? É foda. O que vai substituir o amor de uma mãe por causa de... Nossa. É foda, É mano. um preconceito assim, até... Complicado. Nossa, que isso. Ô, Dani, a gente tem um quadro aqui no podcast. O nome do podcast é Voadora, né? Voadora Podcast. E a gente tem esse quadro aí que tem dado o que falar, né, mano? Tem dado o que falar, as pessoas acham que... solta tudo aquilo que Tava... que tava né, preso dentro de si. E a gente quer saber, o público de casa quer saber, pra quem vai a voadora hoje da Dani Arruda. Nossa! Quem tá merecendo tá tomar a merecendo? voadora Quem tá pra merecendo? prender, firmar o Pode ser o coletiva, semblante. pode ser individual. Pode ser mais de Adoro. uma, sai distribuído. Olha, eu acho que a voadora que eu daria, tipo, seria uma só, assim, ó, pá, no conservadorismo da nossa cidade. Porque você, dando a voadora no conservadorismo, o proibicionismo cai, o preconceito cai, porque aí você consegue, ó, descascar todo o rolê, sabe? Então eu daria uma voadora no Nesse conservadorismo, Verabento. Eu acho que a gente precisa. Que massa. É isso aí. A minha também é essa, mano. No conservadorismo mesmo também, né? Se tivesse mais espaço, por exemplo, se fosse menos conservador, você ia ter mais espaço pra você chegar e falar. Com certeza. Mais com gente certeza. ia ouvir, Aham. menos preconceito. Não, ia ser... ia cair o acho que é dominó, isso. assim, um atrás do outro. Eu acho que é isso, mano. Ó, Foi muito bom. é isso aí, rapaziada. O que mais, assim, notícia, novidade, o que mais você queria deixar que era importante falar? Tá. Bom, eu tô começando um projeto que chama Medicina Urbana, que eu vou levar essas informações, né, para a comunidade, para as praças, para a rua, né, a partir de movimentos que estiverem acontecendo na cidade, assim, movimentos da comunidade. Então, eu vou chegar com meus livrinhos, com a informação, com a ideia, né, com coisas do coletivo Segurando as Pontas também. Convidar mães, porque também tem essa parte, mães que fazem algum trabalho, assim, também para estar somando. Então, eu vou fazer esse projeto da medicina urbana, que é sobre os tratamentos com a cannabis, trazendo isso para a comunidade. Bom, tem a Marcha da Maconha em São Paulo, 14 de junho, já foi datada. Nessa medicina urbana vão rolar também reuniões sobre a Marcha da Maconha em Uberaba, sobre, né, uma possível Marcha da Maconha, uma articulação, acho que a gente precisa. E aí eu queria convidar a galera para estar, se não conseguir numa primeira edição, numa segunda, mas a gente somar sobre, né, a gente precisa falar sobre isso na nossa cidade. Acho que Uberaba merece, sabe? Hospital oncológico, vários hospitais aí, tipo, a população merece esse olhar. Mais espaços. E os maconheiros também merecem esse olhar também, Com sabe? Voadora Podcast, né? E aí eu acho que é Voadora tá a voz do fechadíssimo. povo ali que vai trazer, talvez, né, essa quebra desse conservadorismo, né? E deixa eu pensar mais aqui se tem mais algum recado. Certeza que deve ter. Brisada! Brisada! Muita coisa, né? Deixar um salve pra alguém, algum projeto, fazer uma Pode convocatória. Música, Conta você com a falou que música gosta muito sempre. de música, né? Sim. Tem música autoral, dá pra procurar lá. Gente, eu acho que é isso. Queria dar um salve para as mães do coletivo Segurando as Pontas, que
é um rolê que a gente faz com todo amor e carinho de estar prestando um apoio para essas mães do Brasil todo, assim. Queria dar um salve para as associações do Brasil aí, principalmente, né, as que eu estou acompanhando os pacientes, Jurema, Liamba, Tijucana, Flor da Vida, Ama-me, poxa, tem Santa Cannabis, diversas associações aí, queria deixar meu salve, deixar minha resistência aqui no Triângulo Mineiro, sabe? Dar um salve também para dona Cleusa. E dizer que a gente está aí. Isso, seu contato. Como que faz para te achar? Cara, pode... no Instagram tem o Arruda Medicina, que é um Instagram de contato, assim, diretamente comigo. A gente troca ideia, explico, né? Arroba Medicina? Arruda. Arruda Medicina. Arruda Medicina. Ah, sim. Aí, por ali. Tô na rua. Bom, Vamos junto aí. Vamos junto. É isso. Obrigado. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Hoje a Gratidão gente teve uma mesmo. aula. Pode voltar, convidada a voltar sempre. Ó, vai ter tal projeto, eu quero ir lá falar. Fica à vontade, é só dar o salve. Procura lá o Godoy, Máquina Voadora, Voadora Podcast. Isso, Isaac Rap, dá o salve, dá um jeito geral. de achar a gente, que a gente faz o contato aí, faz essa ponte aí com a Dani. Fechou, É isso, família? máximo respeito. E é isso, né, mano? Valeu. Mais um episódio, né, Isaac? Muito Satisfação. feliz mesmo Obrigado. de poder estar Dani. Satisfação, não, Dani. Gratidão. Conta Tamo aqui junto. feliz, sempre né? com No nosso primeiro apoio. podcast de Uberaba trazer esse tema aí. E nós é isso mesmo, nós é dedo na ferida, né, não, Isaac? É isso. É rua, todo mundo que tem É algo rua. pra falar. É isso. For defender uma causa assim, for pelo certo, vamos dar o salve, vamos lapidar, vamos ver o que a gente pode Vamos ver. somar. Ideia pra trocar a gente tem, né? É isso, bora. Muito obrigado, família. Tamo junto, hein? Máximo respeito. Pô!